Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibusto, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e que rezem por mim, que ajudem-nos, seja pelo Pix, seja pelo apoio, seja pelo Valeu, e que, diga-se de passagem, nós estamos precisando bastante nesse momento da ajuda de vocês, né, por despesas médicas, muitas consultas médicas, muitas viagens, etc. Então, toda a ajuda é bem-vinda. Eu agradeço bastante a quem puder ajudar em algo. E por apenas R$ 2,99 ao mês, vocês podem fazer os nossos cursos, todos eles, sendo membros do nosso canal. Bem, um assunto que me pediram muito aqui para eu tratar foi esse debate entre o Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad. Né? O Fernando Haddad é um sujeito que o PT teima, que ele pode ser alguma coisa, mas que não vai ser nada. Né? Mas vamos lá. Obviamente, o Tarcísio de Freitas venceu o debate. Por que o Tarcísio de Freitas? Por um motivo muito simples. Porque o Tarcísio de Freitas é alguém minimamente inteligente. E o Fernando Haddad é alguém maximamente burro, certo? O Fernando Haddad é alguém maximamente burro. Vejam, Fernando Haddad é a pessoa que em uma entrevista, no Roda Viva, perguntaram a ele, deram-nos uma frase, né? Considerem que nós estamos diante de um acadêmico, de um sujeito que é professor da USP, né? É para ter, em tese, né? É professor de ciências humanas, doutor, né? Em filosofia. Era para sair uma coisa assim muito elevada. Aí a frase que saiu foi, né? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. De onde você tirou? De onde o senhor tirou isso? Ele disse, é bíblico. Aí quando foram ver, a frase tem no Alcorão e tem no Talmud, mas não tem na Bíblia, né? Ou seja, ele errou, né, a religião, né? Ele errou feio a religião, né? De onde vem a frase. Só aí já dá para você ver que o nível do sujeito, o nível intelectual do sujeito é muito baixo. Aí foram perguntar a ele, né, se o senhor é a favor da Igreja Católica. Ele falou, eu sou a favor, né? Porque eu respeito muito os 5 princípios do catolicismo, né? Defesa da vida, defesa da democracia, defesa do meio ambiente. Ou seja, nós estamos lidando aqui com uma pessoa que não sabe de nada, certo? É um inepto completo, certo? Inepto total, ele não tem condição de nada, né? E de fato, né, ele mostrou a que veio quando foi ministro da Educação. Né? Nessa época, graças em grande parte aos méritos do Fernando Haddad, as crianças brasileiras tiveram uma das piores performances do mundo no PISA, né? Foi confirmado também, foi comprovado que a performance das crianças brasileiras em testes de QI diminuiu, né? Em testes de QI, certo? É uma tendência histórica, mas o Fernando Haddad catalisou ainda mais o processo. Ele catalisou ainda mais o que já estava ruim, né? De fato, hoje, né, vocês podem ir a qualquer universidade federal pública, né, que os professores vão te dizer que quase todos os alunos são burros, né, que nunca viram alunos mais burros na vida. O nível caiu muito. E isso é, em grande parte, graças, né, à sabedoria do nosso amigo, do nosso excelso amigo Fernando Haddad.
que é um sujeito que é uma das lideranças mais burras da esquerda brasileira. Como prefeito de São Paulo, foi uma nulidade completa. Perdeu, certo? Em todas as zonas eleitorais, de tão ruim que ele foi. Mas como o PT em São Paulo não tem nenhuma liderança que não seja ainda mais queimada que o Fernando Haddad, eles insistem em fazer do Fernando Haddad, em tentar fazer do Fernando Haddad o Gauleiter do PT em São Paulo. Né? Fernando Haddad tentam fazer porque o povo paulista já está muito cansado desse grupo. Né? O povo paulista não tem tanta reverência mais pelo PT, em grande parte porque uma série de pautas em que o PT bate são pautas em que o paulista, pautas pelas quais o paulista tem desprezo. Né? Por exemplo, essas questões desses arranjos alternativos na família, para um povo que dá um grande valor ao patrimônio, como é o caso do paulista, certas tentativas de mudança da sociedade que vão invariavelmente fazer com que as pessoas percam a estrutura na qual se constitui um patrimônio, acabam sendo muito mal vistas. Né? E certas pautas também não são algo tão importante, digamos assim, não são algo que faz tanto sentido assim em São Paulo, para não dizer que são pautas extremamente, que em São Paulo são extremamente irrelevantes, como o caso da distribuição de renda, né? Que não faz muito sentido num estado onde, querendo ou não, existe emprego para basicamente todo mundo. O que fica em questão é a qualidade do emprego. Agora, existe um outro motivo pelo qual o Lula quer tanto... O Lula não. O Lula hoje em dia não existe mais. Né? Existe apenas... Não, ele existe, mas o Lula não tem mais hoje, eu acho que, poder de comando sobre nada. Ele é só uma figura decorativa, senil, manipulada. Mas o motivo pelo qual a liderança do PT teima em dar um protagonismo ao Fernando Haddad é porque o Fernando Haddad apesar dos pesares também, uma das figuras menos repugnantes que a liderança do PT tem à sua disposição. Querendo ou não, o Fernando Haddad é uma das figuras menos repugnantes ainda que o PT tem à sua disposição. Por exemplo, o Lindbergh era o sucessor nomeado do Lula. Quando o Lindbergh tentou ir para a eleição para presidente contra o Bolsonaro, o próprio Lula fez uma intervenção para que o Lindbergh não fizesse isso. Nem o próprio Lula confia no Lindbergh. Farias. E como não tem uma liderança jovem no PT, né, querem colocar o tal do Camilo Santana, né, do Ceará. Só que você tem aí dois problemas. Primeiro, ele é uma liderança jovem de 54 anos. Segundo, ao contrário do Ceará, certo? Em outros lugares se dá valor em um político na capacidade que ele tem de falar. O Camilo Santana não sabe falar, certo? Camilo Santana, ouvir o Camilo Santana falando é como, não sei,
é uma experiência particularmente dolorosa, né? E eu falo pela inépcia retórica dele, não é nem pelo péssimo português, né? O senhor Camilo Santana erra em um debate dele contra o Eunício Oliveira, ele errou a palavra problema 15 vezes, né? Em outros estados, eu acredito que as pessoas queiram um candidato que tenha... Em outros lugares do Brasil, geralmente as pessoas dão uma ênfase um pouco maior à capacidade retórica dos seus políticos, né? O que não é exatamente algo que o Camilo Santana possa oferecer muito bem. Nem ele, nem muitos outros. Como, por exemplo, a tal da Glaze, né? Que está já muito queimada, né? Também, e outra que também não sabe falar, né, direito. Pois é fundamental. Aliás, é muito interessante porque é o seguinte: no momento em que o Lula bater as botas, a esquerda brasileira já era, não existe um sucessor do Lula, né? A solução seria fazer uma transição para o PSDB, mas ao menos o PSDB caiu, né? Essa foi a melhor notícia dessa eleição. O fim do PSDB, que hoje tem apenas 10 deputados. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.